Olá, sejam muito bem-vindos ao Descomplicando Matemática. Eu sou a professora Dani Guilherme e a aula de hoje é sobre bissetriz de um ângulo. Se liga aí na dica. Bom, primeira coisa a gente precisa entender o que é bissetriz. Gente, bissetriz, essa palavrinha estranha que tá aqui, nada mais é do que um ângulo dividido ao meio, ou seja, se aqui eu tenho um ângulo qualquer, é como se eu pegasse esse ângulo e dividisse ele em duas partes. Então, aqui, ó, nós temos aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma semirreta de origem, que eu vou chamar aqui de origem O. E aí, eu tenho essa semirreta aqui, A. Eu tenho um pontinho aqui, AO. Eu tenho um pontinho aqui, BO. E eu tenho um pontinho aqui, ó, CO. Se eu falar para vocês que eu tenho um ângulo AOC, que seria este ângulo grandão aqui, ó, e eu falar que a bissetriz é formada a partir da semirreta OB, semirreta é um pedacinho de uma reta, tá? Significa que este ângulo grandão, ele foi partido ao meio e que este pedacinho de cá, ele é exatamente igual o pedacinho de cá. Tá? Então, essa palavra estranha, que às vezes a gente não tem, assim, muita familiaridade com ela, às vezes não faz parte do nosso dia a dia, nada mais é do que mostrar que o ângulo foi dividido ao meio. A gente chama ela de bissetriz. Então, para a gente poder fixar melhor essa matéria, agora nós vamos fazer alguns exercícios. Então, olha só. Observe a figura a seguir. Então, aqui eu tenho uma figura, né? E aqui ele já dá as coordenadas. Sabendo que OE, ou seja, justamente essa semirreta aqui, ó, que é o pedacinho de uma reta OE, ela é bissetriz do ângulo DOF, ou seja, ela tá partindo, DOF seria este ângulo aqui, ó, essa semirreta junto com essa, forma um ângulo grandão aqui, e isso aqui tá dividindo ele justamente ao meio, tá? Então, determine a medida da abertura do ângulo DOF. Eu quero o ângulo grandão. O exercício, ou seja, eu quero este ângulo aqui, ó. O exercício, ele só me deu um pedacinho do ângulo. Mas como ele já nos informou que a semirreta aqui, ó, OE, ela tá dividindo ele bem no meio, se esse ângulo de cá é 23 graus e 40 minutos, esse ângulo de cá, ele também é 23 graus e 40 minutos. A única coisa que a gente precisa saber, então, é somar, né? Nós vamos somar um pedacinho de cá com outro pedacinho de cá e a gente vai ter o pedaço grandão, que é o que o exercício está pedindo. Então, nós vamos fazer a soma dos ângulos. Eu tenho aqui, ó, 23 graus e 40 minutos, mais 23 graus e 40 minutos. Então, aqui eu tenho 0 mais 0, 0, 4 mais 4, 8, 3 mais 3, 6, 2 mais 2, 4. Só que tem um probleminha aqui. A parte de soma, a linha de raciocínio, ok. Só que agora, quando a gente está envolvendo graus, minutos e segundos, a gente tem que lembrar que para minutos e segundos não pode passar de 59. 59 ainda está aceitável. Mas se for a partir de 60, ele já vira, o segundo vira minuto e o minuto vira grau. Então, aqui eu vou precisar tirar 60 minutos e ele vai passar para lá, ó. Se eu tirar 60 minutos, ele vai virar 1 grau, ou seja, a nossa resposta aqui, ela vai ser agora 47 graus. Se eu tirei 60, ainda sobrou 20, ou seja, essa é a nossa resposta. Este ângulo maior aqui, ele é de 40 graus e 20 minutos. O outro exercício, ele fala o seguinte, na figura a seguir, eu tenho uma semirreta RP, que é essa semirreta aqui, ó, a gente já começa a identificá-la. Ela é bissetriz do ângulo QRS, então QRS, ou seja, ela tá dividindo esse ângulo bem no meio, é isso que indica a bissetriz. Ou seja, este ângulo aqui, ele é exatamente igual, aqui ó, este ângulo aqui é exatamente igual a esse, porque ele foi dividido ao meio. E a semirreta RS, ou seja, essa semirreta aqui, ó, ela é bissetriz desse outro ângulo aqui, ó, PRT. Então, PRT, que faz esse grandão. Ou seja, este ângulo aqui também está dividindo ele ao meio, eles são iguais. O que a gente consegue concluir é que todos os ângulos são iguais. Então, vamos ver o que está pedindo o exercício. Sabendo que o ângulo TRQ, ou seja, este ângulo aqui, ó,
Ele é um ângulo raso. Ângulo raso significa que ele tem 180 graus, tá? Então, sabendo, isso aí, se a gente olhar aqui na figura, já dá para deduzir que isso aqui é 180 graus. Responda as seguintes questões. O que podemos afirmar sobre a medida do ângulo QRP? Então, se a gente pegar aqui, ó, o Q, o R e o P é este ângulo aqui. E a medida do ângulo PRS, o P, o R e o S. Ou seja, eu quero saber esse outro ângulo aqui. O que a gente pode afirmar? Como a gente viu que esse aqui é bissetriz, a gente pode afirmar que esse ângulo é exatamente igual ao ângulo de cá. Ou seja, eles são iguais. É isso que podemos afirmar. São iguais. Próxima pergunta. E sobre a medida de abertura do ângulo TRS, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. TRS. Então, seria a medida deste ângulo aqui, ó. TRS. Seria este ângulo aqui. Vamos ver o que ele quer saber. E a abertura e a medida do ângulo PRS. PRS. Seria essa outra medida. O que a gente pode afirmar? Como isso aqui também é uma bissetriz, a gente pode afirmar que esses ângulos são iguais. Então, mais uma vez, são iguais. Qual é a medida de abertura dos ângulos? Então, a gente pode justamente descobrir a medida desses ângulos. Por quê? Porque aqui nós já sabemos, o exercício já falou, que esse ângulo grandão aqui, ele na verdade, ele é de 180 graus. Esse ângulo grandão aqui, ó. Se eu sei que esse aqui é igual a esse, que é igual a esse, significa que eles são todos iguais. A única coisa que a gente precisa fazer, então, é pegar o total e dividir ele em 3 partes. Que 18 por 3 vai dar 6, que vai sobrar 0, desce o 0, ou seja, cada um desse aqui, ó, ele vale 60 graus e essa é a medida do ângulo. Bom, bissetriz é bem tranquilo, só pra gente realmente fixar que ela é a metadinha, né, do nosso ângulo. E aí agora você já tá familiarizado, não precisa mais errar na prova. E eu espero que vocês tenham gostado e um beijo.